Feliz sábado a todos. Quando o povo de Israel já estava perto de chegar na terra prometida, tão perto que Arão já tinha falecido, Miriam também, os dois já haviam sido já sepultados, houve uma ocasião em que eles desejavam cruzar um território que seria o melhor caminho para chegar na terra prometida, mas aquele povo que eles tinham que cruzar, o povo de Edom, não deixou que eles cruzassem aquele caminho que seria um atalho. Essa recusa se deveu em parte à incredulidade e à murmuração passada do povo, que fez com que aquele temor que os edomitas sentiam fosse em grande medida perdido. Então eles tiveram que dar uma volta, passar por um caminho muito mais longo. E quando eles saíram para dar esse caminho muito mais longo, um outro rei chamado Arad saiu ao encontro do povo de Israel, e o povo se reuniu em oração e conseguiu vencer aquele rei pagão. Isso gerou um sentimento de presunção no povo. Eles se tornaram jactanciosos e começaram essa jornada em redor dessa terra árida, seca, sem sombra, dessa forma, com esse sentimento de que eu venci o outro povo e pelas minhas próprias forças. Então eles começaram a murmurar do mesmo modo que fizeram várias vezes antes. Começaram a acusar novamente que era Moisés que os tinha tirado do Egito e não mais Deus. Começaram a reclamar de suas bênçãos. Não estavam mais vendo que Deus os havia livrado da fome, da sede, dos caos, dos pés, do calor, do frio, do sol e dos animais perigosos. Deus então retirou a sua manta protetora. Diante da incredulidade do povo, ele retirou a sua manta protetora para que o povo pudesse dar conta que eles haviam estado sob a manta protetora de Deus. Vamos ver o que aconteceu então quando Deus retirou a sua manta protetora, lá no livro de Números, capítulo 21, a partir do versículo 5. Números 21, a partir do versículo 5, está escrito assim. Números 21, capítulo 21, versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Se você for aqui no livro Patriarcas e Profetas, ao ler sobre esse episódio, você vê que o povo de Israel desejou a morte nessa situação que eles estavam passando. Essa situação de calor, de fome, de sol. Então eles desejaram a morte. Eles não haviam apreciado as bênçãos de Deus. E muitas vezes, quando nós batemos o pé que nós queremos uma coisa, muitas vezes Deus nos dá. Não porque vai ser o melhor para a gente, mas vai ser o que vai nos fazer ver o caminho de Deus. Às vezes, devido à nossa teimosia, Deus nos coloca, nos dá coisa que nós não precisamos, para nós vermos, sentirmos que aquele caminho é errado. E aí então nós possamos retornar. Então eles desejaram a morte. E Deus deu para eles a morte, por meio de serpentes ardentes. Vamos continuar a leitura? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Então o povo que outrora havia acusado Moisés de ser ele que havia tirado o povo do Egito para morrer no deserto, agora o povo estava todo indo atrás dele em busca de ajuda. Vamos ver o versículo 7.
Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que tendo picado olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Quando essa serpente de metal foi feita e colocada aqui, como vocês podem ver na imagem, na haste, muitas pessoas já haviam morrido. Essa notícia de que os feridos poderiam encontrar cura ao olhar para a serpente se espalhou rapidamente. Se você tiver mais curiosidade e for no livro Patriarcas e Profetas, você vai ver que muitos não acreditaram que o olhar para a serpente poderia trazer a cura para eles. E com isso, mais pessoas morreram, mesmo tendo o meio para a cura disponível. Outros, porém, acreditaram no meio que Deus propusera e se salvaram. Pais, mães, amigos e familiares se empenharam em guiar os seus amigos a fixar os olhares na serpente. É claro que o poder da cura não estava na serpente, estava em Deus, mas a serpente era o meio, era o instrumento que Deus utilizou. Esse olhar envolvia a fé, no meio que Deus havia providenciado para a salvação. Ele queria mostrar que não era a fé nos sacrifícios ou nas ofertas. Ele queria mostrar que nossos próprios méritos, nossos próprios meios nunca nos salvarão. Era necessário crer no meio escolhido por Deus, porque nós, por nós mesmos, nunca conseguiríamos. Essa picada do pecado é mortal, e esse episódio indica que Deus proveria um meio para a salvação. Muitos só procuram acreditar, se render, após entenderem os mistérios de Deus, e assim não olham e não têm a cura. Permitem que o efeito da picada se agrave em seu corpo enquanto poderiam olhar e viver. Esse símbolo da serpente, você vê uma serpente assim, provavelmente a sua reação não é boa. Você vê uma serpente pronta para dar o bote, você vê a serpente com as presas, talvez só faltou aí as gotas da peçonha escorrendo. Você não tem uma boa reação. Porém, quando você vê esse símbolo, o que esse símbolo significa? Não é justiça. Onde você vê esse símbolo? Na ambulância. Dizem que esse símbolo teve origem na mitologia grega. Eu tenho minhas dúvidas, porque a Bíblia mostra que a imagem de uma serpente ao redor de uma haste foi dada por Deus para dar a cura para aquele povo. Então, quando você vê esse símbolo da serpente, você lembra de uma coisa boa, você lembra de cura, você lembra de socorro. Esse episódio do Antigo Testamento foi explicado por Cristo em um dos Evangelhos a uma pessoa. Alguém se lembra a quem Jesus explicou? Jesus usou esse exemplo como uma pessoa com quem ele conversou, em particular. Alguém se lembra com quem foi? Vamos lá para João 3. João 3, versículo 1. Olha só, está escrito assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes,
se Deus não for com ele. Nicodemos ocupava uma elevada posição na nação judaica. Ele era membro do Conselho Nacional. Quando Cristo purificou o templo pela primeira vez, você se lembra que ele derrubou as mesas dos comerciantes? Muitos decidiram acabar com sua obra, decidiram matá-lo. E foi a presença de Nicodemos ali no conselho que conseguiu salvar Jesus. Ele falou, Nicodemos era diferente. Ele tinha noção da condição espiritual da nação. E muitas vezes frustravam os planos do Sinédrio. Ele sabia que a servidão a Roma, pela qual passava Israel, era fruto da rebeldia, era fruto da ausência de Deus na vida das pessoas, na vida do povo de Israel. Ele havia estudado as profecias sobre o Messias, e cada vez mais estava mais convicto de que Jesus era o Salvador que eles esperavam. Por isso ele foi ter com Jesus, mas ele foi à noite, porque para ele era vergonhoso estar com Jesus abertamente durante o dia. Jesus viu em Nicodemos o indagador da verdade e foi direto ao ponto com ele. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te maravilhes de ter dito isto, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui Jesus usou uma figura que para ele era familiar, porque ele havia ouvido as pregações de João Batista. Ele conhecia o João que batizava nas águas. Então, quando Jesus falou nascer da água, para ele foi uma confirmação de que a pregação de João Batista sobre o Messias que viria e sobre o batismo havia encontrado um cumprimento em Cristo. E ele usou a figura do vento para se referir à operação do Espírito Santo, que devagar tem o seu efeito, você não vê, mas ele vai agindo, até você conseguir ver as consequências no coração, produzindo resultados. Alguns raios da verdade passaram a penetrar em Nicodemos. O Espírito Santo lhe impressionou o coração, mas ele não entendeu muito bem como esse novo nascimento poderia ocorrer. E você vê isso no versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus então respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falais de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Nicodemos passou a ver então que aquela obediência à lei, como eles faziam, eles estudavam a lei para discutir com os outros, não habilitava uma pessoa a entrar no céu. Ele passou a sentir então que o seu coração era destituído daquela santidade e renovação de que Jesus havia falado. Então Jesus traz aqui, nesse momento, a imagem da serpente. Como a imagem feita à semelhança da serpente foi trazida aqui por Jesus, vamos ler então versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa
que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os versículos mais bonitos, mais decorados de toda a Bíblia, inseridos no contexto da explicação da serpente no deserto sendo levantada. Do mesmo modo que aquela imagem feita à semelhança das serpentes destruidoras era erguida para a cura do povo de Israel, assim alguém, nascido em semelhança da carne do pecado, lhes havia de ser redentor. Jesus queria ensinar que aqueles sacrifícios do templo não tinham mais valor do que a serpente metálica. A serpente era de bronze, para quem se interessar por metais. Nós devemos olhar e viver. E a partir daquele momento, se você for aos livros da nossa igreja, nós temos a revelação de que Nicodemos continua a estudar a Bíblia, não mais com o objetivo de estudar para discutir com os fariseus e com os saduceus. Ele passou a estudar porque ele queria a operação do Espírito Santo na vida dele. Ele passou a observar mais de perto o Salvador a partir daí. E várias vezes ele frustrou os planos do Sinédrio. Quando a serpente foi levantada no deserto, foi para aquele povo que estava picado um momento de decisão. Olhar ou não olhar. Viver ou não viver. Acreditar ou não acreditar. Seguir ou não seguir o meio que Deus havia providenciado para a salvação. Por mais rude e destituído de glória que pudesse parecer. Quando Cristo foi erguido na cruz, Nicodemos se lembrou da conversa que ele teve com Jesus. E após a ascensão de Jesus, ele tomou a dianteira nos trabalhos da igreja. Ele, que era rico, empregou toda a sua fortuna para avançar o Evangelho junto com a igreja primitiva. Ele contou a João a entrevista que ele teve com Jesus à noite, e é por isso que nós temos o episódio de Nicodemos relatado aqui no Evangelho de João. Jesus havia revelado a Nicodemos, numa entrevista noturna, claramente o plano da salvação, de um modo muito mais claro do que em vários outros episódios de Cristo com outras pessoas. Vamos continuar lendo João 3. Vamos a partir do 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A condenação veio porque eles viram. Quando a serpente foi levantada, eles poderiam ver a serpente e escolher a cura ou não. Eles viram a serpente e eles viram pessoas sendo curadas. Alguns, ainda assim, escolheram não acreditar. Quando Jesus foi levantado, todos o viram. Todos o viram. Houve trevas, houve sinais sobrenaturais. A condenação vem porque quando Deus levanta, quando ele levantou a serpente, quando Cristo foi levantado, então é um momento de decisão. Deus está mostrando algo para todos.
E a condenação vem não porque você não soube, vem porque a luz foi mostrada e ainda assim outro caminho foi escolhido. Mas antes desse outro caminho ser escolhido, a verdade foi deixada clara perante você. Deus levantou a verdade como uma luz que você não deixa debaixo da cama, você coloca no lugar alto para iluminar a todos. Então, quando Deus levanta, Ele mostra para todos. E aí uma decisão é feita. Você não tem como escapar disso. É levantado e é mostrado para todos. Já a condenação vem porque, apesar de verem a luz, a pessoa escolhe o mau caminho. Bem, o texto de João que nós lemos mostra que, ao sermos confrontados com a luz, nossa reação perante ela é determinante para o nosso destino. E aqui nós vamos falar especificamente desses episódios em que Deus se levanta. Deus, sempre ansioso para nos salvar, ergue essa luz para que todos a vejam. Só que quando Deus se levanta para salvar o homem, mostrando claramente o meio de salvação para todos, Satanás também contrafaz a obra de Deus e levanta um instrumento seu. E aí, o que acontece é que nós ficamos com dois elementos levantados, duas pessoas levantadas: o representante de Deus e o representante de Satanás. Olha só, o efeito de Jesus levantado na cruz. Nunca houvera anteriormente tão geral conhecimento de Deus como quando ele pendia do madeiro. No coração de muitos que contemplavam a cena da crucifixão e ouviram as palavras de Cristo, estava resplandecendo a luz da verdade. Isso acontece na mente de muitas pessoas quando Deus levanta e mostra para todos o caráter dele, o instrumento da salvação. Vamos tentar por esse aqui, não? Vamos com esse? Vamos. Não sei se vamos nos lembrar agora de alguns momentos que aconteceram antes da crucifixão de Cristo. Não sei se vocês se lembram que Jesus ele foi condenado pelo tribunal do Sinédrio, pelas autoridades religiosas. Ele foi trazido primeiro a Anás, depois ele foi trazido a Caifás, o sumo sacerdote, e depois ele foi entregue a Pilatos. Não é? Pilatos era um líder frouxo, ele tinha uma moral fraca, ele não tomava uma decisão por ele mesmo e a sustentava. Ele buscava subterfúgios de induzir as pessoas a uma solução para que a solução não viesse dele mesmo. Por isso que ele resolveu, não vendo culpa em Jesus, ele resolveu transferir o julgamento de Jesus para Herodes, que também, não vendo culpa em Jesus, trouxe de volta Jesus para Pilatos. E Pilatos sabia da inocência de Jesus. Por isso ele resolveu usar de um costume daquela época, para tentar induzir o povo a salvar Jesus. Né? Ele tentou trazer o pior criminoso, ele trouxe, na verdade, para ficar lado a lado com Cristo, levantado diante do povo, Cristo e Barrabás. Ele procurava com isso mostrar para a população a crueldade do caráter de Barrabás e induzir a população a escolher Cristo para ser salvo. Quando nós lemos essa descrição de Barrabás, nós precisamos entender que muitas vezes, e este é um desses casos,
a história se repete. Barrabás foi um personagem da Bíblia com uma aplicação profética para os dias de hoje que nós estamos vivendo. Então, nós vamos fazer um exercício agora e eu peço que vocês prestem muita atenção nesse texto que fala sobre a descrição de Barrabás. E ao ler esse texto, eu quero que vocês tentem, raciocinem e cheguem a uma conclusão sobre quem Barrabás representa nos dias de hoje. Preste atenção. Sobre Barrabás está escrito o seguinte: esse homem afirmara ser o Messias, pretendia autoridade para estabelecer uma nova ordem de coisas, para inundar o mundo. Sob uma ilusão satânica, pretendia que tudo quanto pudesse obter por furtos e assaltos era seu. Por meios diabólicos, realizara coisas admiráveis, conseguira seguidores no meio do povo e despertara sedição contra o governo romano. O nome Barrabás significa filho do pai. Quem Barrabás representa no final da história da Terra? O filho do pai, afirmando ser o Messias, proclamando uma nova ordem, iludindo as pessoas, fazendo coisas admiráveis na frente das pessoas. Quem é Barrabás no fim do mundo? É Satanás personificando Jesus. É o anticristo, né? Então agora nós vamos começar a entender esta história sob uma perspectiva profética. Nós vamos começar a aplicar essa história porque nós vamos ver nos dias de hoje. Porque tanto Cristo quanto Barrabás foram levantados para que a população escolhesse um ou outro. Muito bem. Vamos lá para o livro de João, no capítulo 19. Pode deixar que eu leia o livro, muito obrigado. Nós vamos no capítulo 19, a partir do versículo 1. Pilatos, pois, vamos no versículo 38 do capítulo anterior. Disse-lhe Pilatos que é a verdade, e dizendo isso, tornou a lhe ter com os judeus e disse-lhes: não acho crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. O espírito de profecia nos disse, você pode ver aqui, eu quero que você veja isso escrito, que quando Pilatos perguntou ou Cristo ou Barrabás, quando os dois foram levantados perante o povo para que uma escolha fosse feita, os próprios demônios, em forma humana, começaram a clamar Barrabás. Então, quando Deus ergue o seu instrumento para a salvação, para uma escolha, e Satanás também ergue o seu instrumento para a perdição, é um momento crítico até para Satanás, para Deus e para Satanás, a ponto de os demônios assumirem a forma humana e induzirem as pessoas a fazerem a escolha errada. Satanás queria forçar Cristo ao máximo a usar seus atributos divinos em seu auxílio próprio,
se tornando desta forma um sacrifício imperfeito. Pilatos tentou apelar para a piedade dos sacerdotes, açoitando a Cristo. Isso está no capítulo 19, versículo 1. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpuras. E diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhes bofetadas. Se você precisa ter coragem de ler esse capítulo desejado, porque fala que a cada açoitada as coroas entravam na fronte de Cristo. Pilatos queria sensibilizar a audiência, mostrando o inocente sendo condenado. Mas ao fazer isso, na verdade, ele só mostrou que ele era uma pessoa de caráter fraco. Ele só mostrou que ele, como líder, sendo capaz de punir o inocente, então era um alvo mais fácil para a liderança judaica conseguir o que eles queriam. Não era uma pessoa justa, era uma pessoa que poderia ser manobrada. Então ele saiu outra vez para fora, versículo 4, e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e a roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Quando viram-no, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não acho crime algum nele. Ele, realmente aqui, ele lavou as mãos, né? Ele não se importou. Na verdade, você vê que a estratégia que eles usaram para convencer Pilatos a crucificar Cristo foi trazer o nome de César, né? Eles falaram que... vamos continuar. E Pilatos, quando ouviu esta... Responderam-lhe os judeus, versículo 7. Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou, porque sabia que era uma questão religiosa, não tinha nada a ver com o governo romano, e ele deveria inocentá-lo. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhes deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que te entregou a ti, maior pecado tem. Quando Jesus se calou e não respondeu Pilatos, é um grave sinal de que ele já ultrapassou os limites do alcance do Espírito Santo. Uma repreensão para Pilatos ou para Herodes teria sido muito melhor naquela época. Teria sido muito melhor nessa hora. Eles ainda estariam sob o alcance do Espírito Santo. Mas o fato de ter ficado calado indica que eles já tinham ultrapassado todos os limites e não estavam mais ao alcance do Espírito Santo. Então Jesus não tinha mais nenhuma palavra para ele. E ele falou: Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Se referindo aos sacerdotes, aos escribas e os fariseus que conheciam as Escrituras. Versículo 12. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltas estes, não és amigo de César, porque qualquer que se faz rei é contra César. Aí eles tocaram num ponto fraco de Pilatos. Pilatos já estava suspeito de César, e ele não queria perder os privilégios e as honras, por isso escolheu crucificar Jesus. Mas a história conta que mesmo tendo escolhido crucificar Jesus, depois ele perdeu todas as honras. César tirou todas as honras dele, e Pilatos não conseguiu suportar e se matou. Mas nesse momento aqui, ele resolveu sacrificar o Filho de Deus. Ele viu que naquele instante ele não poderia permanecer na sua posição se não agradasse a corja judaica.
Bem, e aí, vamos para o versículo 13. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles disseram: tira, crucifica-o. Hei de crucificar o vosso rei? E responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Presta atenção nessa frase. Não temos rei senão César. O espírito de profecia diz que essa frase, não temos rei senão César, foi proferida pela primeira vez pelo sumo sacerdote da nação. E essa frase se avolumou, chegou até o céu e foi registrada no livro de Deus. Quando Cristo estava levantado diante de Barrabás, para que todos fizessem a sua escolha, todos puderam ver a inocência de Cristo. Olha só. Chocante era o contraste no preso ao seu lado. Cada linha da fisionomia de Barrabás proclamava o endurecido criminoso que era. O contraste foi manifesto a todos os espectadores. Alguns dentre eles choravam. Ao olhar em Jesus, o coração encheu-se de simpatia. Mesmo os sacerdotes e principais convenceram-se de que ele era tudo quanto dizia ser. Nesse momento de levante, todos veem a verdade. Todos veem claramente a verdade. Pilatos viu que não poderia permanecer em sua posição se não aceitasse o conselho da turba, e ele escolheu a sua posição de governador, a justiça. Pilatos resolveu crucificar a Cristo, mas antes disse estar livre de seu sangue. E essas palavras foram repetidas pelos sacerdotes, essa de não temos rei senão César, e foi escrita no livro de Deus no céu. O povo fizera a sua escolha, apontando a Jesus, dissera: fora daqui com ele e solta-nos Barrabás. Este ladrão homicida representava Satanás. Cristo era o representante de Deus. Cristo fora rejeitado, Barrabás preferido. Barrabás teriam eles, fazendo sua escolha novamente. Aceitaram aquele que desde o princípio fora mentiroso e homicida. Satanás era seu guia. Como nação, a partir daí, seguiriam os titanes, fariam suas obras. Teriam de suportar-lhe o domínio. O povo que escolheu Barrabás em vez de Cristo havia de sentir a crueldade de Barrabás enquanto o tempo durasse. Bem, nós vimos duas situações aqui em que Deus levantou a serpente, levantou Cristo na cruz e levantou Cristo e Barrabás, e todas essas situações envolveram escolhas. Nós vamos ver também um outro episódio agora no Antigo Testamento em que existem também, os dois lados são levantados. Vamos para Daniel capítulo 3. Você sabe que Nabucodonosor teve um sonho com uma estátua, cada parte da estátua era de um metal diferente, e Nabucodonosor era uma pessoa muito orgulhosa, e tendo ouvido o conselho dos seus ímpios ajudantes, ele resolveu agora fazer uma estátua todinha de ouro, da cabeça aos pés, representando agora um reino eterno, Babilônia, reino eterno da cabeça aos pés. Não mais um reino com vários metais que passaria e que no final seria destruído, mas um reino 100% de ouro. Ele queria se manter para sempre. E você precisa entender também qual é o significado dessa estátua de Daniel profeticamente. Então vamos começar a ler, do mesmo modo que nós lemos aquele texto do desejado, com os símbolos proféticos, nós vamos fazer a mesma coisa em relação a essa estátua de ouro. Daniel 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro.
Ou seja, ele fez uma imagem de adoração, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura era de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na planície da Babilônia. Vamos ler aqui o que envolveu este levantar da imagem com dimensões meia. Então, vá pensando, conforme você for lendo, preste atenção. Você vai ler esse texto e você precisa reunir os elementos. Você já sabe que uma imagem foi erguida. Você já sabe as dimensões, meia. Então você vai ler o texto agora e você vai pegar as dicas que a irmã White vai dando e você vai tentar lembrar de outros textos sobre o fim do mundo, para você descobrir o que significa essa imagem de ouro nos tempos de hoje, tá bom? Em plena concordância com isto, foi feita a provisão, tendo sido expedido um decreto de que, no dia da dedicação, todos mostrassem sua suprema lealdade ao poder babilônico, curvando-se diante da imagem. O dia marcado chegou e uma vasta multidão de todos os povos, nações e línguas se reuniu